Fala aí pessoal, meu nome é Kleber e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente faz para criar uma Lambda e uma Lambda Layer na AWS utilizando Terraform. E se a gente descer no código da Lambda, ela vai comunicar com uma API pública que vai retornar imagens de gato aleatória, como essa, por exemplo. E para começar, essa aqui vai ser a estrutura dos meus arquivos. Por enquanto eu tenho 4 arquivos Terraform, o meu main.tf definindo a versão do meu Terraform e o meu provider da AWS. Para definir o provider, eu estou utilizando região e profile. E eu estou utilizando variáveis. Se eu abrir meu arquivo de variáveis, eu tenho a região mais próxima de mim, que é a EU Central One. E eu também tenho o profile. Uma vez que eu tenho várias contas da AWS configuradas na minha máquina, eu preciso especificar o profile. Se você tiver apenas um, você não precisa passar essa flag, essa propriedade, ok? Aqui eu tenho meus outputs, que vai ser no final, ele está comentado, para a gente expor as informações da nossa Lambda e da nossa Layer. E eu tenho o meu locals. Aqui no locals eu estou definindo o path das minhas Lambdas e o path das minhas Layers. E também algumas tags comuns que eu vou utilizar em mais de um recurso, ok? A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar a nossa Lambda. Então a gente vai criar uma pasta chamada Lambdas, onde a gente vai implementar o nosso requisito e a nossa regra de negócio. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um diretório chamado Lambdas. E dentro desse diretório eu vou criar um outro diretório que vai ser a minha Lambda. E eu vou chamar a minha Lambda de Cat API. Uma vez que eu estou criando a Lambda com Node.js, eu preciso do package.json. E para criar ele, como que eu faço? Vou vir aqui no meu terminal, vou entrar na minha pasta recém-criada, lambdas/cat API, e vou rodar o comando npm init -y, para ele não me perguntar nada e criar o nosso package.json com as informações requeridas. Ok, feito isso, vou voltar aqui e eu já tenho o meu package.json criado. Eu vou criar um outro arquivo chamado de index.js e aqui que eu vou definir o código da minha Lambda. Eu vou colar o código, que é mais rápido. E aqui o que eu estou fazendo? Eu estou requerindo o GOT. O que é o GOT? Se eu voltar aqui no npm, GOT é uma biblioteca semelhante ao Axios e também ao HTTP Request do Node. Ele é um package que vai nos ajudar a fazer requisições, ok? Se você olhar a quantidade de downloads que ele tem, a gente vai estar utilizando ele para buscar o nosso gato aleatório, a nossa imagem do gato aleatório, ok? Então a gente precisa instalar ele e nessa linha a gente está exportando o nosso handler. E para quem não conhece muito sobre Lambda, handler é a função principal que vai ser chamada quando a gente disparar essa Lambda. E chamar o handler de handler dentro do Node.js é bem comum. Aqui a gente vai logar o nosso evento e o nosso contexto. E aqui a gente vai pegar a nossa imagem. A gente está colocando dentro de um try-catch. Se caso falhar, a gente vai logar o erro e vai lançar o erro para a Lambda falhar. Caso contrário, a gente vai retornar a informação que a gente pegou dessa API aqui. Ok? É basicamente isso. É bem simples a Lambda. É só para a gente poder ver como a gente vai fazer para subir ela utilizando o Terraform. Ok? Agora que a gente já tem o nosso código pronto, está na hora de a gente instalar o nosso package, pois a minha ideia está reclamando. A gente não instalou ele. Eu vou voltar no terminal para poder fazer isso. Só que aqui tem um detalhe muito importante. Como eu estou na minha pasta, eu vou instalar ele com uma dependência de dev. Por quê? Porque quando eu for subir ele, eu vou subir essa dependência na minha layer. Dessa forma, eu consigo gerar uma build para produção otimizada somente com o arquivo necessário. Eu não preciso subir essa dependência. E se caso eu precisar usar essa dependência em outro lugar, em outra Lambda, eu tenho essa layer para ser utilizada. Dessa forma, a AWS consegue otimizar o processo de inicialização da Lambda e também deixa o nosso código mais enxuto. Então, eu vou instalar npm install --save dev got. Ok, instalado. E se eu voltar aqui, a minha ideia parou de reclamar. Com isso, a gente já tem a nossa Lambda pronta. A gente precisa criar a nossa Lambda Layer. Para isso, eu vou criar outro diretório e colocar o nosso got lá dentro. Como que a gente vai fazer? Vou vir aqui, criar outro diretório. Vou chamar de Layers. Dentro de Layers, eu vou criar um outro diretório chamado de got, que é referente ao nosso package, a nossa dependência. E dentro do got, eu vou criar um outro diretório chamado de Node.js. Essa aqui é a estrutura requisitada pela AWS, se a gente estiver utilizando Node.js. Então, a gente vai criar um diretório, e dentro desse diretório, a gente vai criar um outro diretório chamado Node.js. E a gente vai colocar as nossas dependências dentro dessa pasta Node.js. Então, eu vou voltar no meu terminal novamente. Só que dessa vez eu vou para a minha pasta de Layers e vou instalar o got de forma para produção. Já estou dentro da minha pasta da minha Layer. O que eu vou executar?
npm install --save got. Ele vai instalar essa dependência como dependência de produção mesmo, diferente da nossa lambda que está como dev. Então vou instalar, instalado, e a nossa layer também está pronta. Se eu voltar na minha IDE, agora eu tenho minha pasta de lambdas e minha pasta de layers. Eu acabei de reparar que eu esqueci de criar o nosso package.json dentro da nossa layer. Vou fazer isso agora. Então vamos lá, npm init -y, e eu vou instalar novamente o nosso got. Agora sim, se eu voltar aqui, eu tenho meu package.json dentro da minha layer. Então aqui está o conteúdo do meu package.json da minha layer. O got está como minha dependência de produção. E aqui o package da minha lambda está como dev dependency. Ou seja, se eu rodar npm install --production, essa dependência não vai ser instalada, ok? É isso que a gente vai fazer com a nossa layer. Com isso, a gente já tem a nossa estrutura pronta, da nossa lambda e da nossa layer. Eu vou salvar e vou fechar esses arquivos. E o primeiro arquivo que eu preciso criar, o primeiro recurso que eu vou criar vai ser a nossa lambda. Eu vou criar um outro arquivo aqui, chamado de lambda.tf. E como que eu crio uma lambda com o Terraform? Eu vou utilizar o recurso AWS Lambda Function. Vou chamá-la de cat API. O nome da nossa função também vai chamar cat API. E o nosso handler vai ser o nosso index.handler. Esse handler ele é o nome do arquivo, ponto, a função que a gente está exportando como default. Então, se a gente olhar no nosso lambdas, nosso arquivo chama index. E se a gente olhar aqui dentro, a gente está exportando handler como a função principal desse arquivo, ok? Então, esse é o padrão aqui que a gente precisa colocar. O nome do arquivo e o nome da função. Poderia ser outra, poderia ser server.run, alguma coisa do tipo. A role a gente já vai criar, o nosso runtime vai ser Node.js 14.x. Com isso, a gente já tem as configurações mínimas para criar a nossa lambda, porém, essa lambda não tem permissão de fazer nada. A gente precisa criar essa role e dar permissões para poder executar e interagir dentro da nossa AWS. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, vou fechar aqui e vou criar um outro arquivo chamado de iam.tf. E o recurso que a gente precisa criar é o nosso resource AWS IAM role. Vou chamá-la de cat API lambda. E aqui ele me pergunta esse assume role policy. Antes disso, eu vou dar um nome para essa role. Ela vai chamar cat API lambda role. E eu vou colocar aqui minhas tags. Então vamos colocar local.commonTags. Esse assume role policy eu preciso criar, pois é essa propriedade que vai dar a habilidade da lambda poder assumir uma role e conversar com outros serviços da AWS. Ok? E como que a gente vai fazer isso? Eu vou criar um data com essa policy e vou referenciar aqui embaixo. Essa daqui é uma das formas que a gente pode criar essa policy. Então eu estou chamando ela de lambda assume role e essa daqui é a action, de assumir uma role. E a gente precisa passar esse principals para a lambda poder integrar com os outros serviços da AWS. Ok? Aqui eu vou colocar data.policyDocument.lambdaAssumeRole.json. Com isso, a gente criou a nossa role para a lambda, porém, a lambda não consegue fazer mais nada além de assumir uma role, ou seja, de assumir um papel. Ela não tem permissão de fazer nada. Então agora a gente vai criar uma outra policy para poder dar permissão para a lambda criar logs dentro do nosso CloudWatch. E como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que eu preciso fazer é definir essa policy. Então eu estou criando aqui um data policy document e ele vai dar permissão para a lambda criar grupos de logs dentro do CloudWatch em qualquer recurso e também de criar logstream, que seria a entrada dos logs e os logs em si. Então a nossa lambda vai ser capaz de criar um log group e também logar os logs dela lá dentro, ok? Essa daqui é só a definição da policy. A gente precisa criar a policy e depois anexar essa policy na nossa role da nossa lambda. O próximo passo é criar a nossa policy com essa definição que a gente definiu com data. Para criar uma policy, a gente vai utilizar o recurso AWS IAM Policy. Eu chamei ela de Create Logs CloudWatch e dei um nome também de Create CloudWatch Logs Policy. Aqui eu estou referenciando a minha definição, o meu data, nesse daqui. E aqui embaixo eu vou anexar essa policy à nossa role, da nossa lambda. E eu vou utilizar esse recurso, AWS IAM Role Policy Attachment, e eu vou chamar de cat API CloudWatch. Então eu estou passando a nossa policy e também a nossa role. Com isso, a nossa lambda vai ser capaz
de criar logs no CloudWatch, ok? Vou salvar, voltar à minha lambda e vou referenciar aqui. AWS IAM role cat API lambda.arn. Com isso, a gente tem a nossa lambda completa, ela já é capaz de comunicar com outros serviços da AWS, porém, a gente não está subindo o código dela. Se a gente fizer dessa forma, a gente vai criar a lambda, porém não vai ter código nenhum. Então a gente agora precisa criar o código. Como que a gente vai fazer? Para a gente ser capaz de subir o código para a lambda, ele precisa ser zipado, pois essa é uma requisição da AWS, e nós vamos utilizar outro data para poder fazer esse serviço para nós. Esse data, deixa eu colocar aqui em cima, é o nosso data archive file, vou chamá-la de cat API artifact. Nosso output path vai ser o nosso files, eu vou criar essa pasta no mesmo nível da nossa lambda, e aqui dentro eu vou colocar meu arquivo zipado. Vou chamá-lo de cat API artifact.zip. O tipo vai ser zip e eu preciso passar o source file. Qual que é o source file? Como vocês podem ver, eu tenho mais de uma opção do nosso source. Eu posso passar o nosso file, nosso diretório, o content file name e content. No meu caso, eu só vou subir o index.js, então eu vou passar o source file. E aqui dentro eu vou passar o meu locals que eu criei, .lambdaspath /cat API /index.js. Dessa forma, esse archive file ele só vai pegar esse arquivo, index.js, e não vai pegar os outros arquivos, nem o package e nem o node modules. E é por isso que eu estou utilizando lambda layers, pois vai ser a lambda layers, pois é através dessa layer que eu vou conseguir utilizar essa dependência que eu tenho, mesmo sem passar o nosso package.json. Ok? Com isso, eu preciso voltar na minha lambda e passar file name, que é o nome do meu arquivo. E como que eu vou pegar o nome do meu arquivo? Pois eu já defini o nome aqui em cima. Eu vou passar data.archiveFile.getAPIArtifact.outputPath. A gente vai passar uma outra propriedade chamada source code hash archivefile.getAPIArtifact.output base64.256. Com isso, o Terraform vai saber quando a lambda sofreu alteração ou não para poder subir uma nova versão. Eu vou adicionar também o timeout da nossa lambda, vou colocar 5 segundos. E a quantidade de memória que ela vai utilizar no máximo, vou colocar 128. Bom, com isso a gente já tem a nossa lambda pronta, o nosso código pronto, porém, se eu subir dessa forma, ele não vai funcionar porque está faltando a nossa layer, pois a gente tem uma dependência que está setada dentro da nossa layer. Então agora a gente precisa setar essa layer para poder finalizar a nossa lambda. Então, novamente, vou criar um arquivo novo, chamado de layer.tf. E antes de eu criar a layer em si, eu preciso garantir que ela esteja instalada, que esteja com a pasta node modules. Para isso, eu vou utilizar um recurso chamado nuResource, e eu vou chamá-la de install layer deps, ou layer dependencies. Eu vou setar um trigger, e qual que é esse trigger? Vou colocar como layer build, deixa eu arrumar aqui, ok? Nessa trigger eu vou utilizar uma outra função chamada filemd5. Com essa função eu só vou disparar esse nuResource quando esse arquivo sofrer alguma alteração. Para isso eu preciso passar o caminho dela, local.layersPath. Aqui eu vou passar o path da minha layer got, node.js /package.json. Então eu só vou precisar disparar se eu alterar o meu package.json e eu precisar reinstalar essas dependências, ok? Feito isso, eu vou setar um provisioner do tipo local exec e eu vou executar o seguinte comando dentro da seguinte pasta, workingdir, esse é o nosso local.layersPath /got /node.js. E o comando qual que vai ser? Vai ser npm install --production. Ok, com isso, agora eu posso criar a minha layer e eu vou criar a minha layer semelhante à nossa lambda. Vou utilizar o nosso data archive file, eu vou chamá-la de got layer. O output path vai ser o nosso files /got layer zip, type vai ser zip, e o nosso source dir, qual que vai ser? Esse é o nosso local.layersPath /got, pois eu vou precisar de todos os arquivos que forem gerados aqui dentro dessa pasta. Então vai ter nosso Node.js
juntamente com o nosso package e nosso node modules e também o package.log.json. Com isso eu estou gerando o arquivo zipado da nossa layer e agora eu preciso criar o recurso em si da nossa layer. Para isso eu vou utilizar o recurso AWS Lambda Layer Version, vou chamá-la de got. O nome vai ser got layer. Vou dar uma descrição. A descrição vai ser a versão do nosso got, então vou colocar got e a versão dele. Então vou vir aqui, nosso package.json e pegar essa versão aqui. Vamos aqui e colar. Qual que vai ser o file? File name vai ser o nosso data.archivefile.gotlayer.outputPath. E aqui também eu vou colocar o nosso hash. Vai ser o mesmo que a nossa lambda. E eu preciso passar o compatible runtimes, que vai ser o nosso Node.js 14.x. Antes de eu continuar, eu preciso setar esse cara aqui, depends on. Ele precisa esperar o nosso new resource rodar para ser disparado. Então a gente precisa colocar isso aqui explicitamente. Vamos colocar new resource, install layer depths. Salvei, vou voltar na minha lambda e vou definir a minha layer aqui dentro. Então layers, a gente pode passar até 5 layers para a nossa lambda. Eu vou passar a nossa AWS Lambda Layer Version.got.arn. Maravilha. E na lambda eu também consigo definir minhas tags e eu vou colocar as minhas common tags, local common tags. Com isso a gente já tem o nosso Terraform pronto. Eu vou vir no nosso outputs e vou descomentar para ele poder nos listar algumas informações referente à nossa layer e à nossa lambda. Então aqui ele vai referenciar a nossa layer got e vai retornar rn, layer name, a versão, descrição e a data que ela foi criada. E aqui as nossas lambdas. Então vai retornar a rn da lambda, o nome da lambda, descrição, versão e quando foi a última modificação. Então eu salvei. Posso fechar aqui e voltar ao meu terminal. Vou subir uma pasta, subir mais uma e mais uma. Ok, agora sim. Então vamos iniciar o nosso Terraform. Fez o download dos nossos plugins. Então AWS, o new resource, nosso archive. Vou rodar Terraform validate para verificar se está tudo válido. Sim, aparentemente está tudo válido. Vamos rodar Terraform plan. Rodou o nosso plan, então vai criar 6 recursos. Esses aqui são os nossos outputs. Então vai criar, vamos verificar aqui no começo. Vai criar o nosso archive file, a nossa layer, vai criar a nossa policy, vai criar a nossa role, vai criar a nossa policy attachment, ou seja, o anexo da nossa policy, a nossa lambda function e aqui a nossa lambda layer. Maravilha. E por último, a gente tem o nosso new resource, que vai fazer a instalação das dependências da nossa layer. Maravilha. Então vamos usar Terraform apply, auto-approve. Maravilha, após 20 segundos aproximadamente, criou todos os meus recursos. E se a gente subir um pouquinho no nosso apply, a gente pode ver que o nosso new resource executou o nosso npm install production para poder gerar a nossa layer. E se eu voltar no meu código e adicionar uma descrição na nossa lambda, por exemplo, nossa lambda, e adicionar uma descrição aqui, ele não vai gerar outro arquivo para a nossa layer, apenas para a nossa lambda. Então vamos rodar nosso apply novamente. Terraform apply auto-approve. E ele alterou um recurso referente à nossa lambda. Ele adicionou a descrição. Se a gente subir aqui no nosso Terraform apply, a gente pode ver que ele alterou apenas a nossa lambda. Legal, né? Maravilha, está na hora de testar. Vamos para a nossa AWS. Voltando aqui na nossa Functions. Vou atualizar a página. Fechar esse menu lateral. E aqui a gente tem a data. 31 segundos atrás, ele criou essa lambda. Maravilha, essa mesmo que eu quero. Vou clicar. Aqui eu já tenho a minha lambda e eu posso ver que eu tenho uma layer anexada a ela. Se eu clicar, é a nossa got layer. Ela está na versão 7, pois eu fiz alguns testes antes de subir esse código. E aqui está o ARN da nossa layer. Maravilha. Se eu voltar aqui em cima, eu tenho o nosso código, que é o código que a gente implementou no começo, bem simples. E a gente vai testar isso daqui. Como que a gente vai testar? A gente vai vir nessa aba, Test. A gente vai descer um pouquinho.
E a gente vai passar um evento, por exemplo, chamado Catch API. Eu vou chamá-la de Cat API. Vou salvar essas alterações e vou clicar no botão testar. Quando eu clicar no botão testar, ele vai disparar a nossa lambda. E pode ver que o nosso bloco ficou verde, quer dizer que a lambda executou com sucesso. Se eu abrir aqui, esse aqui é o retorno da nossa lambda. Então retornou um status 200. E aqui o arquivo do nosso gato aleatório. Eu vou copiar esse arquivo e vou abrir aqui. Vamos ver qual gato que vai vir agora. Vai vir um gato deitado de ponta cabeça. Legal. Se eu vir aqui na nossa aba Monitor e clicar nesse botão View Logs in CloudWatch, eu posso ver que a Lambda criou esse log no nosso CloudWatch, pois ela tem permissão para fazer isso. Se eu descer um pouquinho aqui, a gente pode ver que ele criou o nosso log stream, que é a permissão que ela tem. Esse aqui é o log group da nossa Lambda. Eu vou clicar aqui e verificar os logs da nossa Lambda. Vou fechar o menu esquerdo e aqui eu tenho os logs da nossa Lambda. Então o primeiro é o nosso evento que a gente logou. Então eu passei o nosso cat como API. Aqui é o contexto da Lambda. Então tem algumas informações referente à Lambda. E aqui por último é o nosso corpo, é o retorno da nossa chamada da API pública de gatos. Com isso a gente pode atestar que a gente subiu a nossa Lambda com sucesso utilizando Terraform. Agora a gente vai destruir esses recursos. Então vamos voltar para o nosso terminal. E vamos rodar Terraform Destroy Autoproof. Terminou de destruir, me destruiu 6 recursos. Vamos voltar na AWS e verificar. Então se eu voltar na minha Lambda e voltar aqui em Functions e atualizar, a gente não tem mais a nossa Lambda. E por esse vídeo é só, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal. E se você tem curiosidade em ver como funciona o Terraform, eu tenho uma playlist que eu vou deixar linkada aqui em cima. Te vejo lá, hein? Tchau, tchau.